Olá, estamos começando mais um estudo Caminhando nas Escrituras. Eu espero que você esteja bem, você e toda a sua família. Hoje eu quero te convidar a estudar comigo o texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Eu tenho um apreço muito especial pela carta de Paulo aos Efésios, principalmente o capítulo 2, que nós iremos estudar agora. De forma particular, esse texto foi usado pelo Espírito para transformar meus afetos por completo, me fazendo, de certa forma, compreender e experimentar a maravilhosa graça de Deus para comigo. Por meio desse capítulo, eu entendi com o coração aquilo que Philip Yancey diz em seu livro Maravilhosa Graça. Ele diz que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Paulo, no início desse texto, logo no capítulo 1, ele define o homem como um ser naturalmente morto. É claro que não é uma morte natural, biológica, mas uma morte espiritual. Paulo usa esse termo para demonstrar o estado de total separação do homem para com Deus, um estado de total rebeldia em que a humanidade naturalmente se encontra. O homem, ele é naturalmente morto, pois nasce desconectado de Deus e que, estando desconectado de Deus, ele está fora daquele que provê toda a vida espiritual. Não existe vida espiritual sem Deus. Não existe de forma nenhuma. Então nós somos literalmente, naturalmente, mortos que andam. Somos vivos biologicamente, mas espiritualmente somos mortos. Esta descrição, ela nos conduz a entender que para nós sairmos dessa situação, nós devemos encontrar um poder que possa nos ressuscitar desse estado de morte espiritual. Somente uma ressurreição espiritual é possível, somente um poder que pode nos ressuscitar, pode nos tirar dessa situação espiritual que nós vivemos naturalmente. Paulo diz que o homem sem Deus está morto em suas transgressões e pecados. Essas duas palavras denotam realidades diferentes. Por mais que às vezes nós confundamos as duas, Paulo quer trazer duas realidades, duas faces da mesma moeda com essas duas palavras. Transgressão, quando Paulo usa essa palavra, ele quer dizer todo ato de quebrar a lei, transgredir algo, e nesse caso específico é a lei de Deus. Quando Paulo usa o termo pecado, ele está dizendo sobre aquele poder que opera no homem natural, a natureza pecaminosa que controla, que domina todo o ser humano. Com essas duas palavras nós vemos Paulo abranger todo esse ensinamento sobre essa morte espiritual que o homem se encontra sem Deus. Sendo que o homem morto espiritualmente, ele está tanto desconectado, ele está inteiramente em rebeldia, tanto no seu coração internamente, quanto externamente na sua prática moral diante de Deus. O seu coração é corrupto, a essência do seu ser é corrupta e também a sua prática moral perante Deus, perante a lei perfeita de Deus, também está distorcida. O homem não obedece a Deus na sua prática e o seu coração é totalmente rebelde. Isso que quer dizer essas duas palavras. Então vemos que esse fato, essa realidade do ser humano sem Deus, ela demonstra um coração totalmente depravado. E aquilo que na teologia nós conhecemos como depravação total, onde o homem nasce totalmente corrompido, totalmente depravado, todo o seu ser, de forma integral e completa, está
em desconexão, está em rebeldia, está corrompido pelo pecado que habita nele. Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, nossas vontades e ações estão corrompidas. E, além de morto, Paulo continua falando sobre a situação do homem. Além de morto, o homem está escravo desta condição, escravo dessa circunstância. Diante disso, Paulo define 3 realidades em que dominam e que influenciam o ser humano morto em seus pecados. O homem é escravo dessas 3 realidades. A primeira dela é o mundo. O homem morto nos seus pecados, ele anda conforme o mundo, assim como Paulo nos diz. E esse mundo não são as coisas criadas, não é o céu, a terra, as montanhas, o mar, os animais, mas esse mundo é um sistema de valores que é contrário a Deus. Um sistema que foi construído e que permeia toda a nossa sociedade, que é rebelde, que está permeada por homens falhos e que são dominados pelo pecado. É todo esse sistema que é contrário a Deus. É isso que Paulo quer dizer como mundo. A segunda realidade que domina e controla e escraviza o homem é esse príncipe do poder do ar, que nada menos, nada mais é o próprio diabo, é Satanás, o tentador. Ele é aquele que domina sobre os que estão longe de Deus, os que estão desconectados, conduzindo eles a permanecer mortos e rebeldes contra Deus. Nós vemos esse termo, príncipe do poder do ar, e ele denota uma ideia de que Satanás e seus demônios estão presentes aqui nesse plano, na terra. Satanás, ele é o príncipe desse mundo que nós descrevemos de agora a pouco. Ele está aqui presente, tentando a todo momento, enganando a todo momento e dominando sobre aqueles que estão na desobediência. Nós vemos que Paulo usa o termo filhos da desobediência para dizer sobre aqueles em quem Satanás domina e escraviza. Este termo é usado por 2 sentidos ao mesmo tempo. Que o ser humano que não obedece a Deus, que não cumpre a sua vontade, ele é um ser humano que não é filho de Deus, não ama a Deus e por isso, consequentemente, ele ama ao diabo, ele ama as coisas do diabo. Por isso, se nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos de alguma outra coisa. Nós não podemos ter 2 senhores, nós não temos uma terceira opção, ou estamos diante de Deus em obediência, ou somos filhos da desobediência, sendo dominados, sendo escravizados por Satanás. E o outro sentido para filhos da desobediência seria justamente filhos que herdaram a desobediência dos primeiros pais, Adão e Eva. Somos fruto daquela desobediência lá no Éden. Nós temos isso na nossa genética, nós nascemos dessa forma. Isso quer dizer filhos da desobediência. E por fim, a terceira realidade que Paulo nos diz é que a carne, a natureza pecaminosa que habita em nós, nos domina e nos escraviza. Essa carne é aquela inclinação presente no coração do homem, que inclina todos os seus desejos e suas vontades de forma rebelde e contrária a Deus. Toda a maldade do homem, toda a maldade que existe está alicerçada nesses 3 alicerces, nesses 3 fatores, nessas 3 realidades, sendo naturalmente o homem imerso nessa realidade, sendo conduzido por ela. Por isso, o homem é naturalmente mau, ele naturalmente vive preso a essas circunstâncias, a essas realidades e conduz uma vida rebelde contra Deus. Nós cristãos vivíamos assim. Paulo está nos lembrando que nós estávamos de costas para Deus e caminhávamos cada vez mais para longe dele, longe da sua vontade, assim como aqueles irmãos a quem Paulo escrevia a carta aos Efésios, que tanto eles quanto nós estávamos mortos, vivíamos dessa forma. Nós precisamos lembrar disso. Deus nos criou, Ele nos deu vida, desejava viver um relacionamento perfeito e profundo com a gente. Porém, nós batemos a porta na sua cara. Nós fomos embora. Nós rejeitamos o Criador. Ele que nos criou com bondade e amor, mas nós respondemos com ódio e com indiferença. Então, nós passamos a viver a nossa vida
para nós mesmos, imersos na nossa maldade, maldade contra Deus e contra os nossos semelhantes. Diante disso, Paulo diz que é justa a condenação. Nós somos merecedores da ira e somos responsáveis e culpados diante de Deus. Por nós mesmos decidimos em continuar a viver como mortos, como separados de Deus, e isso implica estarmos longe da sua bondade e de seu favor. Então, por isso, nós somos os merecedores dessa condenação, da ira eterna de Deus sobre as nossas cabeças. Este é o preço de estarmos longe do provedor de vida. A justiça dele é eficaz e não tarda, e nós merecemos ser julgados pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Este é o nosso estado sem Deus, totalmente mortos. E como mortos, nós não podemos fazer absolutamente nada para nos livrar desse estado de morte. Não conseguimos reagir porque estamos como defuntos, não temos movimentos, não sentimos, não pensamos, estamos completamente mortos. Nós não conseguimos nos voltar para Deus, porque o nosso espírito está longe dele, naturalmente rebelde de costas para ele. A não ser que algo aconteça, nós não temos solução. Mas Paulo, no versículo 4, nos diz: mas Deus. Esse início do versículo 4, mas Deus, muda tudo, muda toda essa situação. Nós vemos um Deus que intervém, um Deus que age, um Deus que rasga os céus e vem ao mundo para mudar essa situação. Somente uma ação externa poderia trazer vida a homens mortos. Então, Deus age nesse cenário. Para que um morto pudesse fazer algo, ele precisava de vida. Então, Deus dá vida aos seus eleitos. Vemos que, para isso, Paulo nos diz que Deus é movido por misericórdia e amor, por sua grande misericórdia e pelo seu amor, e pelo amor que nos amou, como diz a Ara. Deus age com misericórdia, e isso quer dizer que Ele não considera aplicar a sua justa ira sobre nós. Isso é misericórdia, não nos dar aquilo que merecemos. E Ele demonstra o seu grande amor por nós, enviando o seu Filho para nos dar vida junto com Ele. Então Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus demonstra o seu amor. Sendo esse amor incondicional, Deus ama os seus eleitos, não pelos méritos deles, mas Ele ama os seus eleitos quando eles ainda estavam mortos, ainda estavam de costas para Deus, ainda estavam dominados pelo mundo, por Satanás e pela sua própria carne. Irmãos, Deus nos deu vida com Cristo, não depois de fazermos algo por Ele, mas quando ainda estávamos imersos em nossas transgressões. Deus nos alcançou no nosso pecado. Deus veio por meio de Jesus Cristo. E Ele adentrou na criação para nos resgatar desse estado deplorável de morte espiritual. E nisso, nós vemos o amor de Deus. Deus nos ama mesmo sem merecermos. Deus derrama o seu amor quando merecíamos a sua ira. E nisso nos é revelado a sua graça. Quando merecíamos condenação, quando merecíamos o inferno, Deus estende a sua mão graciosa. Deus derrama a sua misericórdia e amor. Isso é um favor imerecido. Isso é graça. E diante da graça de Deus devemos ficar escandalizados, porque ela é absurda para os homens. Ela vai contra todos os princípios desse mundo, todos os valores egoístas que vemos na nossa sociedade. Devemos nos espantar e tremer com o fato do Filho de Deus, totalmente puro, santo, perfeito, sem nenhum pecado, tomar a nossa culpa, tomar sobre si o nosso pecado, a nossa condenação, a nossa morte. E Ele não vai cobrar nada por isso.
São os méritos de Cristo que nos traz salvação. E isso é graça, irmãos. Isso é graça. Por isso, eu convido a você a descansar nessa graça, que nos invade, que nos constrange, que transforma o nosso coração. Peço que você descanse nessa graça e saiba que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama perfeitamente. Deus te ama com amor incondicional. Descanse na graça do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, que maravilhosa graça é a que recebemos por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Nós merecíamos a morte, a ira Sua, justa e perfeita. Mas o Senhor foi misericordioso conosco, Senhor, a Tua igreja. Nós louvamos a Ti porque o Senhor foi misericordioso para conosco, Deus. O Senhor demonstrou o Seu amor, dando-nos vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Sua graça, ela é abundante. E nós pedimos a Ti, Deus, renova o nosso coração, que a Tua graça possa invadir o nosso ser de forma tão poderosa que nós não sejamos mais a mesma pessoa, Deus. Que a Tua graça seja eficaz, seja contínua na nossa vida, Senhor. Derrama uma porção da Tua graça, Deus. Que nós possamos ser alimentados por ela todos os dias, por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa transformar o nosso ser e que a gente nunca possa nos esquecer de tamanho amor, de tamanha graça que nós encontramos em Ti. Obrigado, Jesus Cristo, por se entregar por nós, mesmo não merecendo. Obrigado pelo Seu favor, Deus, imerecido. Obrigado. Obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo uma boa semana para você e que Deus o abençoe. Um forte abraço. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.